nada compra a nossa paz e a nossa felicidade. Com certeza. Quantas pessoas que a gente vê por aí, quantos artistas, principalmente, eu falo de artistas porque é o que a gente mais acompanha, né? Tem mais acesso e a gente vê a vida dessas pessoas onde você as coloca num patamar, num lugar inatingível, que você fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, a pessoa tem fama, sucesso, olha lá o cantor, o show lotado, enchendo o estádio, as músicas todas de sucesso, o cara tem o avião dele, o cara tem a família, aí a pessoa vai lá e tira a própria vida. Uhum. Como é que você explica isso? Então, de nada adianta você ter tudo que aos olhos dos outros você tem se você não está feliz. Se você não é preenchido. Sim. Você já viu aquele texto que conta do vizinho do Olavo Bilac que estava querendo vender o sítio dele? Não. Ele estava querendo vender o sítio e aí ele pediu pro Olavo, falou, Olavo, tem como você escrever para mim? Você escreve tão bem, faz o anúncio para mim que eu tô querendo vender o sítio. E aí o Olavo Bilac faz o anúncio para ele. E aí passam uns meses, o Olavo encontra o vizinho e fala, e aí, vendeu? Ele fala assim, vendi? Depois que eu li a tua descrição sobre o meu sítio, eu desisti de vender. Olha. Porque foi aí que eu percebi a riqueza do que eu tinha. Nossa. Sim, com toda certeza. E às vezes... Tem esse texto na internet. Nossa, que legal, eu vou procurar. Tem o anúncio do Olavo. Olavo Bilac. Tem esse texto na internet, tá? Se você procurar, tem. O anúncio que ele faz, sabe? Tipo assim, nas águas cristalinas do riacho, não sei o que, da onde se pode ver, tal coisa. Daí ele fala assim, eu desisti de vender. Falei, olha aqui o que eu tenho, olha essa riqueza que eu tenho. O olhar do outro sobre o olhar do tem. outro. E por isso que é importante, às vezes, você deixar um pouco de lado a sua busca futura, né? Porque a nossa busca, ela é incessante. Não tem como, ela é incessante. Importante você tirar um pouquinho o foco e olhar as suas conquistas. E aí você olha tudo que já aconteceu, tudo que você precisou passar e que você conquistou para chegar até ali. Porque senão você se perde dentro de uma inquietude e de uma ansiedade em sempre querer mais, querer mais, querer mais. E aí você esquece de olhar tudo que você já conquistou. E principalmente, se você não tivesse conquistado, você não estaria ali naquele momento lutando para ter outras coisas, para chegar num outro patamar, num outro lugar. E isso é a gratidão. Com certeza. Né? É você ser grato pelas coisas que aconteceram e não esquecer. E até pelas que não aconteceram. Sim, senão você entra sempre num estado de reclamação pelo que você ainda não tem. E é bom o olhar do outro. Você parar e falar assim, como você me vê? Direto eu faço essa pergunta para as minhas amigas. Falo, como é que você me vê? Às vezes, eu conheço alguém, assim. E aí, a primeira vez que eu tô ali conversando com o cara. E, na maioria das vezes, isso... eu não consigo fugir disso, mas eu não procuro pensar dessa forma. Mas, na maioria das vezes, um primeiro contato que um homem tem comigo é assim, eu vou pegar a Mariana Rios. Né? É isso. E... pra coleção dele de troféus, né? Mas eu não penso dessa forma, porque eu também tenho a minha coisa de... eu quero aquele menino ali. Não sei por que não, mas vou dar uns beijinhos ali naquele menino. Então, durante a minha vida, se você falar assim pra mim, você foi escolhida ou você escolhe? Eu acho que 99% das vezes eu escolhi. E aí, nesse primeiro momento, que você tá ali conversando com a pessoa, aí a pessoa começa a te conhecer, né? Através das suas falas, de perguntas, de respostas, de questionamentos, porque o primeiro encontro
parece uma sessão ali de uma entrevista, né? E você conhece muito sobre a pessoa num primeiro encontro também. E quando a pessoa começa a conversar comigo, a me conhecer melhor ali, eu sempre falo, mas como você me vê? Antes de conversar comigo, como é que você me via? Não. Fala a verdade. O que você achava? Porque aí você fala, opa, no olhar do outro, eu sou isso. Sei lá, já escutei várias coisas. Coisas que eu falava assim, coisas que eu falei, que legal isso. Outras que eu falei, nossa, mas agora você tá vendo que não é assim? Então é a percepção do outro. Não que isso vá mudar a minha vida. Porque o que você pensa pertence a você. Sim, mas não é importante saber. Mas é É bom. um exercício, né? Porque às vezes você esquece de entrar em contato com o que você é, de fato, você se esquece. E aí uma pessoa precisa chegar lá e falar, opa, mas você é isso aqui. Você fala, Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. com toda certeza. Né? Então, assim, duas pessoas diferentes vão ver a mesma atitude sua de maneiras totalmente diferentes, baseadas naquilo que elas são. É. Né? Eu falo muito isso, que nós somos espelhos. Enxergamos no outro aquilo que existe dentro de nós. Então, se você aponta no outro uma coisa que você fala assim, você fez isso. Quando você está apontando um dedo, você está apontando os outros para você. Se eu enxergo isso em você e aquilo se manifesta dentro de mim de uma forma negativa, se eu aponto uma coisa para você e se manifesta de uma forma negativa dentro de mim, é algo que eu não consigo trabalhar dentro de mim e eu preciso apontar em você. É. Ou, se eu falo que você fez algo que às vezes você não fez, ou que você poderia ter feito, eu tenho capacidade de fazer. Você só reconhece no outro aquilo que é real dentro de você. Eu não consigo dar amor se eu não reconheço amor dentro de mim. Eu não consigo pensar que você pode me fazer mal se eu jamais faria isso com você. Eu não consigo doar aquilo que não é verdadeiro para mim. A frase mais certa, cada um dá o que tem. O que é verdadeiro no seu coração. Sim. Você só vai enxergar no outro o que existe, de fato, dentro de você. Sabe o que a gente esqueceu de mostrar pra ela? A o surpresa. emblema. A gente tem uma surpresa pra você. Ah, Ó, Mari. Ó lá. Esse é o nosso emblema de hoje, que a galera pode resgatar. É gratuito, tá? Tem até 24 horas. Qual que é o Muito código legal. desse? Mari Rios. Mari Rios. Boa. gente, que fofo! Ficou lindão. Tem uma roupa assim? Ficou lindo! Que o Gigalvão sempre pega alguma referência de algum trabalho, alguma coisa. Sim, eu tô tentando lembrar agora do post com a roupa roupa dessa rosa, cor assim. e com o brinco. Nossa, eu amei, achei lindo. Ficou fofo, né? Muito. Você também vai ganhar em alta qualidade. É um presente pra você. Eba, obrigada. Amei, amei. Você tava Ah falando... lá! Sim. É verdade, essa é a referência. É a roupa, Boa. é a roupa. É porque faltou, como não tá com brilhinho, é o paetê rosa. É, que Aham. fofo. Muito, ficou muito lindo. Foi o Amei, Gigalvão que fez. Amei. Você tava falando sobre seus causos mineiros. Conta um causo pra gente, né? Um causo de Araxá. Ai, meu Da, pai. da Mari adolescente ou da Mari criança. Tem tanto caso, tem tanta coisa. Mas peraí, tem muita coisa. A gente precisa de um tema. Então tá bom, vamos fazer um flashback com ela e a gente Bora. vai Tem que achando? ter um tema, Bora, a porque gente faz senão um eu não consigo flashback, você vai pensar. encaixando as que você for lembrando. Pode ser? Tá bom, tá bom. A gente quer saber um pouquinho mais da sua infância. Como era a pequena Mari? Era mais espoleta, era mais quieta, era sonhadora, sempre foi? Nascida mesmo em Araxá? Nascida em Araxá. Gente, eu fui uma criança... Eu tinha meus momentos, assim. Eu tinha um quê de adulto, sabe? Porque
eu passei por uma perda muito nova, né? Minha família passou por uma perda. Quando a gente perdeu meu irmão, eu era muito pequena, eu tinha 4 anos, ele tinha 2 anos. E eu lembro de tudo que aconteceu. E eu virei filha única naquele momento. E com o sofrimento ali dos meus pais, a sensação que eu tinha era de que eu precisava preencher um vazio dentro deles. Eu precisava organizar a vida deles dentro de um contexto de felicidade e que só tinha eu para fazer aquilo. Então, você pensa uma criança, e eu só entendi isso depois de anos de terapia, de análise, que eu fui compreender isso na minha fase adulta. E eu lembro muito, a minha cabeça é muito boa, eu tenho uma memória de elefante. Então, eu lembro, às vezes, de situações, de falas, de coisas que aconteceram dentro disso, assim, dessa realidade na minha infância. Então, o que eu fazia? Eu direto, quando eu via que a minha mãe ia ficar triste, que meu pai ia ficar triste, eu subia na mesa do lugar que a gente estava, eu falava, vou me apresentar. Isso com 6 anos, 5 anos. Aí o pessoal vai falar o que essa menina, gente? Eu vou cantar uma música. Agora eu vou fazer tal coisa. Então eu ficava o tempo todo tentando mudar aquela energia, sabe? Tentando fazer graça, tentando levar o negócio para um outro lugar. E Tava equilibrando os pratos ali, né? O tempo todo. Só segurando pratinho ali, equilibrando pratinho. E aí, então eu fui uma criança que pegou essa responsabilidade, né, da felicidade desde muito cedo e, ao mesmo tempo, eu cresci tendo um sonho. Então, se você chegasse para mim e perguntasse assim, Mariana, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, artista. Então, eu nunca tive dúvida. Como? Não sei, eu só vou ser. Serei, não sei como. Então, não tinha um caminho, assim. Não pensava no caminho. Era como se fosse uma coisa certa na minha vida. Então, eu fui uma criança que brincou muito na rua, que andava muito com os meninos na escola. Muito. Eu era moleca, mas eu tinha um senso de responsabilidade muito grande. Então, todos os BOs que aconteciam, e a gente ia para a diretoria, e eu estava ali junto com eles, eu estava envolvida, todo mundo levava um pito, e no final das contas, eu sentava com o diretor, saía todo mundo da sala, e eu sentava e falava assim, desculpa, que bobagem. Nossa, eu era igual. Pra que eu fui fazer? Pra que a gente foi fazer isso? Aí eu falava assim, você tem que levar em consideração que a gente tem 12 anos. É uma bobeira. Mas você me desculpa? Aí ele, poxa, Mariana, tá. E assim eu fiz a minha vida inteira. E realmente eu fui aprendendo com os meus erros. E eu não repetia. E você falava real. Eu falava a verdade. E eu não repetia o erro. Eu fazia outro. Eu errava de outra forma, sabe? Mas eu tenho umas coisas assim do meu pai, porque a minha mãe, ela sempre foi mais... Na minha infância, na minha adolescência, a gente era muito mais próxima do que eu era próxima do meu pai. E o meu pai, ele era mais rígido, assim. E era assim, pai, hoje vai ter uma festa? Não. Mas não. Mas não. Então era desse jeito. Aí eu chegava, mãe, eu quero ir, fala com ele. Fala, poxa, ela quer ir. Aí tinha que ter uma conversa da minha mãe. Mãe, deixa eu faltar da escola hoje. Fala com seu pai. Não, fala. Então ela estava sempre ali. Intermediando a meu favor, sempre. E ele mais rígido. E o jogo virou quando eu fiz 18 anos e escrevi uma carta pro meu pai. E eu falei assim, eu estou mudando de Araxá. E você tem 2 opções. Ou você continua rígido, tentando me dar uma educação
e que eu aprecio muito a sua forma de educar, mas era uma rigidez nas palavras, assim, de seriedade mesmo, sabe? Então, hoje eu vejo que foi extremamente necessário e importante, mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, você tem 2 caminhos. Ou você continua assim e a gente vai se falar pouco, ou você vira meu melhor amigo, assim como a minha mãe é minha melhor amiga, porque eu não vou estar em casa todos os dias. E eu vou precisar muito de vocês. Porque sem vocês eu não vou conseguir. Estava indo atrás do meu sonho, ia mudar para uma cidade grande, sabe? E eu escrevi essa carta, e ele não me respondeu a carta, mas ele mudou da água para o vinho comigo. Então, hoje, é assim, eu, meu pai e minha mãe, é uma aliança, uma sintonia de vida mesmo. Eles sabem tudo da minha vida, até mais do que deveriam, e não poupo eles de nada, porque a gente tem essa troca, e essa troca é muito importante para mim.